Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula desta semana. Eu trago para vocês a revisão de conteúdos, tá? Nós terminamos o primeiro módulo, entramos no segundo, e o que eu trago para esta semana é justamente a revisão do primeiro módulo. Se quiserem pegar o livro de vocês para acompanhar, peguem aí, que a gente vai fazer uma revisão a partir do conteúdo onde a gente parou, que vocês começaram a receber em casa, tá? Primeiro foi na página 18, né? Superando as dificuldades. Aí vocês podem abrir o livro de vocês lá e colocar que foi a partir daí que a gente parou. O que é isso, superar a dificuldade? Como superar as dificuldades, né? Primeira coisa que você tem que saber para superar dificuldades é se você tem medo. Você tem medo? Quais são seus medos? Porque você precisa encará-los, né? Como você lida com esses medos, com os seus? O medo, assim como a vitória, ele acontece primeiramente dentro de nós. Ele é fruto do que parte de dentro de nós. Ele vem de dentro para fora. Tudo que se vê na realidade externa, ele é conquistado por meio do nosso comportamento, que é ativado inicialmente aonde? No cérebro. Quando a gente vê, logo o nosso cérebro dá aquele estalo e aí acelera, desperta. Assim é o medo. Ele é despertado dentro e sai. É ele que cria a imagem do que queremos, antes que as coisas aconteçam de fato. Ele quem? O cérebro. O comando vem dele, né? Na vida, tudo que fazemos é assim. Ele começa, né? Começa como uma imagem, um pensamento. Por isso é preciso ter uma ideia do que desejamos da verdade, né? Do que desejamos de fato. É preciso que a gente tenha determinação, persistência e dedicação. E coragem. E coragem. Porque você deseja algo, você é determinado, né? Mas você não insiste, não persiste e não se dedica. E principalmente, se você não tiver coragem de encarar a primeira dificuldade que aparecer, você desiste. A primeira coisa que lhe assustar, você está recuando, você se acovarda e para. Jamais. Enfrente-os. Enfrente seus medos. Por isso que é importante você saber quais são eles. E para isso você precisa se autoconhecer. Converse consigo mesma. Descubra quais são os seus medos, suas fraquezas, suas limitações, né? Esse autoconhecimento, ele é fundamental para formar a tua personalidade, na formação da tua personalidade, tá? E ainda dentro deste tema, superando as dificuldades, já na outra página 19, trago outros pontos para vocês. Coragem. A coragem se refere a quê? A agir com o coração. Em vez de ficar imobilizado pelo medo de errar, o que você tem que fazer? O melhor é olhar para nossos desejos e pensar em quanto realmente queremos e em como podemos realizar. E aí, a partir daí, você vai em busca. Você corre atrás. Vocês precisam encarar. Você quer, é saudável para você, é saudável para aquelas pessoas que estão ao seu redor, então vá atrás, corra. Forças contra o medo. Aí temos aí, eu trago para vocês essas três aí, ó. Quais são as forças? Se você tiver a persistência, a resiliência e a insistência, pronto, meu filho. Você supera todos os medos. O que é a persistência? Ela é a pessoa. Persistência é a pessoa que não desiste fácil das coisas. É ser esforçado e focado em seus objetivos, sem deixar se abalar facilmente por quaisquer críticas negativas que vierem. A resiliência, ela é a capacidade do indivíduo, né, da pessoa, em lidar com situações adversas que aparecerem na sua frente. Superar
pressão, né? Às vezes tem pessoas que estão ali lhe pressionando e você se atarenta, se aperreia logo, se estressa logo, né? Então, é ter essa capacidade de lidar com isso, respirar fundo e não se abater. Obstáculos e problemas, né? Superar os obstáculos, os problemas e reagir positivamente a todos eles, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Lidar com essas situações de forma plena, de forma inteligente. Essas três características, essas três forças, elas andam juntas. É preciso elas estarem juntas para poderem ser fortes. Uma só é suficiente? Não. É preciso que você tenha as três, porque as três é que são o tripé para lhe segurar, para lhe sustentar, para lhe manter de pé para prosseguir. A pessoa que resiste são aquelas que insistem em realizar seus objetivos e se dedicam isso de corpo e alma. Elas se dedicam aos seus objetivos, né? Aos seus desejos de corpo e alma, elas vão atrás. E aí são muitos de vocês que são assim, são dedicados, são esforçados, são corajosos, correm atrás. Continuem assim. Continue superando as dificuldades que aparecerem na vida de vocês. Continue sendo inteligentes para superar tudo isso. Acreditem em vocês. Acreditem no potencial que vocês têm. Caminhos da vida. Lá na página 24 e 25 temos esse texto aí, esse conteúdo. Você já deve, né? Você já teve, aí tem deve, tá? Mas seria teve. Você já teve dúvidas sobre que caminho seguir? Você acha difícil ou fácil? Fácil ou difícil fazer escolhas? Depende das escolhas, né? Tem escolhas, né, que a gente acha fácil, né? Que é muito fácil. Às vezes é fácil escolher uma comida para comer, às vezes é fácil escolher uma roupa para vestir, às vezes é fácil um calçado, mas outras vezes essas escolhas simples são complicadas, né? Depende de para onde você vai, depende de onde você está, né? De como você quer ficar. Às vezes essas escolhas que parecem simples são complicadas, às vezes, né? Veja bem, fazer escolhas é, antes de tudo, um privilégio. Significa que você tem muitas opções, que você tem outras opções, né? São as escolhas que compõem a sua vida. Comparando a vida com uma estrada. Veja bem, os momentos bons, eles seriam o quê? Os caminhos retos, em que seguimos tranquilamente, sem desafios, sem turbulências. E tudo acontece sem sobressaltos, sem surpresas. As curvas seriam as mudanças, os desafios, as perdas, que para contornar precisamos de cuidado e de sabedoria. É preciso saber como encarar isso. As subidas seriam o quê? Seriam os momentos em que precisamos de uma energia extra, força, resistência, né? Para poder aguentar na subida, para poder continuar, não parar, não desistir. E as descidas seriam o quê? Seriam os momentos em que muitas vezes parecem fáceis, mas escondem os perigos e exigem cuidados dobrados. Para quê? Para você não escorregar, para você não vacilar, para você não cair. Às vezes parece fácil demais, mas o perigo está justamente quando você começa a enfrentar, quando você começa a descer. A descida pode ser escorregadia, pode ser cheia de cascalho, e aí você correu o risco de cair. Então, assim é a nossa vida. Em alguns momentos é um caminho reto, tranquilo, em outros momentos tem subidas, tem curvas perigosas, tem subidas exaustivas, cansativas, e tem descidas deslizadas, escorregadias. Sejam quais forem, precisa de muito cuidado na nossa vida, de muita atenção e, sobretudo, sabedoria. E se esse caminho não for o melhor?
às vezes a escolha que você faz, se esse caminho não for melhor, né? Se esse caminho não for melhor, né? Esses riscos existirão, mas é importante saber que sempre é tempo de rever, escolher um atalho e traçar novo caminho. Então, você ficar na dúvida de não fazer essa escolha, porque você não sabe se é o caminho certo, se é por aí que você tem que seguir. Então, gente, essas dúvidas, elas vão sempre pintar. Elas, vez ou outras, vão surgir. É um risco que você tem que correr. Mas o importante é você saber que, depois da escolha feita, você tenha como criar um atalho, você tenha saídas, você saiba contornar a situação, você saiba dar um outro direcionamento para que tudo dê certo e que você consiga alcançar o que você desejava. As cenas da vida. Aí eu trago para vocês a história de um homem que sofreu a beça na infância dele, né? Mas ele foi mais do que persistente, mais do que resiliente e insistente. Esse cara foi show demais. Vamos conhecer um pouco da vida de Charles Kuhl. É um cartunista dos Estados Unidos. Ele criou um dos personagens infantis bastante conhecido na década de 50, né? Que era o Charles Kuhl, ele dedicou 50 anos de sua vida a um filme chamado Charlie Brown e seu cachorro Snoopy. Os pais de vocês com certeza conheceram esse filme, essas tirinhas, né? E hoje vocês com certeza devem ter visto de alguma coisa. Se não, é importante depois vocês procurarem, conhecerem um pouquinho. É como a Turma da Mônica, que está aí há anos na estrada, há anos de histórias, e desde os avós de vocês, eu creio que a Turma da Mônica já existia, né? Existe até hoje. É como esse Charlie Brown aí, o cachorrinho dele, né? Um meninozinho que sempre andava arrastando um lenço, um pano, e o cachorrinho atrás. Durante a sua juventude, né, o Escape teve problemas de socialização. Ele não conseguia se relacionar bem com as pessoas, com as crianças da idade dele, com as crianças no colégio dele. Ele era muito isolado, ele não se sentia bem. Ele era sempre aquela criança, motivo de chacota, motivo de piadas. Ele ficava surpreso quando algum colega lhe dava um bom dia, né, fora do recreio, fora da sala de aula. Por quê? Porque ele era isolado, ele se isolava muito. Eu não sei se por alguma característica física dele ou simplesmente porque ele não se sentia bem com ninguém, ele preferia ficar no mundinho dele ali, isolado, né? Ele era um perdedor, ele se sentia assim, um perdedor. Ele e seus colegas, todo mundo sabia. No entanto, uma coisa era importante para ele, que era desenhar. Ele gostava demais de desenhar e o melhor, ele acreditava, ele tinha orgulho dos desenhos dele. Ele acreditava demais no desenho dele, ele acreditava que eram bons e se orgulhava disso. É claro que ninguém mais tinha essa opinião, né? Só ele, né? Depois que ele completou o científico, né, ele escreveu uma carta para os estúdios Walt Disney, né, que foi outra derrota para ele, né? Ele escreveu, manda para os estúdios entrarem em contato com ele depois de algum tempo, pediram para ele escrever, fazer alguns desenhos e mandar. Ele fez esses desenhos, mas os desenhos dele foram reprovados. Decidiu então escrever sua própria autobiografia. Depois de um tempo, depois de ser reprovado pela Walt Disney, ele mesmo decidiu: vou contar minha própria história. Vou desenhar como eu sou, vou desenhar a minha infância. E aí ele fez isso, a sua autobiografia em quadrinhos. Ele descreveu a si mesmo quando criança, um garoto perdedor, que nunca conseguia se sobressair em nada, né, que não tinha amigos. Era Charles Kuhl na tirinha da Peanuts, né, com o cachorrinho e um pequeno Charlie, né? O pequeno Charlie Brown, cuja pipa dele nunca voava. Era um meninozinho que andava sempre com uma pipazinha e não sabia empinar a pipa, ele não sabia botar a pipa para voar.
ele não conseguia jogar bola porque ele nunca conseguia chutar uma bola direito. Ele era um menino, como se diz, um fracassado. Ele se sentia assim. Mas o fato dele acreditar tanto nos desenhos dele e gostar tanto que ele insistiu. Então, quando ele fez a sua autobiografia, que ele criou esse personagem, pronto, ela estourou. Aí a história dele estourou no mundo, o pessoal gostaram da historinha dele e aí ele ficou famoso por conta disso. E continuou desenhando, fazendo a historinha dele. Aí trago para vocês o outro texto, para finalizando o módulo 1, as atitudes e valores, honestidade e justiça. O que é honestidade, gente? Vocês sabem o que é honestidade? Quem de vocês age realmente em cima desse princípio e desse valor? Honestidade é uma faceta de caráter moral que conota atributos positivos e virtuosos. Quais são esses? Integridade, veracidade, ser verdadeiro, a franqueza, incluindo franqueza de conduta, juntamente com a ausência de mentiras, trapaça, roubo, porque quem é franco não mente, não trapassa, não rouba. Honestidade também envolve ser confiável, leal, justo e sincero. Agir com honestidade significa ser verdadeiro em seus atos e declarações, não mentir ou fingir ser quem você não é. Para enganar os outros, para trapacear, para se dar bem, não finja, seja honesto, seja verdadeiro consigo mesmo. Não ficar ou pegar algo que não é seu, que não lhe pertence, sem o consentimento do dono. Logo, quando você faz isso, você está sendo desonesto. Você está roubando, furtando, e isso não é ser honesto. Tem que ser transparente na relação com as pessoas, ser íntegro, ser puro, ser correto. Se há honestidade na relação, há também o quê? A confiança. Confiança. A pessoa que não é honesta, ninguém consegue acreditar nela. Ninguém consegue confiar nela. Consequentemente, é uma pessoa que certamente não tem verdadeiros amigos, verdadeiras amizades. E o que é justo? E o que é justiça? Tá ligado à honestidade? Então, justiça, representada por uma estátua com olhos vendados, cujos valores máximos seriam o quê? Todos são iguais perante a lei e todos têm iguais garantias legais, ou também ainda, todos têm direitos iguais. A justiça, ela deve buscar a igualdade entre os cidadãos. Ela tem que ser igual para todos. Não importa se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se é homem ou mulher. Não, se é criança, se é velho, se é idoso, se é adulto. Não importa. Os direitos são iguais para todos. Justiça é a particularidade do que é justo e correto, como o respeito à igualdade de todos os cidadãos, por exemplo. Etimologicamente, isto é um termo que vem de onde? Vem lá do latim. Justitia é o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. Pode-se dizer que a justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu de direito, aquilo que tem direito. Ser justo é afastar-se de pré-julgamentos e considerar sempre os dois lados da questão, ouvir sempre os dois lados da questão, não tomar partido antes de provas reais e concretas. É respeitar e tratar igualmente a todas as pessoas. Aí eu trouxe a estátua que representa a justiça. O que essa estátua quer dizer? Quem é ela?
essa estátua, a justiça, né, diante dos poderes judicial, a justiça é representada por essa estátua aí. Essa estátua é a deusa Têmis, né, que ela representa a verdade e a humanidade acima das paixões humanas. E aí temos aí a espada, ela traz uma espada e ela traz uma balança, porque a balança é para pesar os dois lados da moeda, os dois lados da questão. E a espada significa fazer justiça a quem tem direito, dar justiça a quem de fato tem direito a ela. Então é preciso haver a imparcialidade, é ser justo, não importa se é meu amigo, se não é, se eu gosto ou se eu não gosto. Errou, faça justiça, tá? Defenda aquele que realmente tem direito a ela. Então é isso, a nossa revisão aí, a referência do livro de vocês, né, que é do projeto de vida, atitude de empreendedora, né, da metodologia OPE do professor Léo Freiman. Então é isso, gente, a revisão, vocês estudem o livro se precisar, além do vídeo, se quiser dar uma relida, né, uma revisada no vídeo, vocês façam isso. Boa tarefa para vocês. E eu volto a repetir mais uma vez, continue se cuidando, por favor, não relaxem nos cuidados. Nós estamos vendo os dados aí todos os dias no Piauí TV, dos casos que vem aumentando porque as pessoas estão saindo e estão relaxando nos cuidados. O problema não é nem tanto sair, o problema é relaxar nos cuidados. Gente, a máscara, o álcool em gel, hoje eles fazem parte da nossa vida e nós não podemos esquecer disso. São acessórios que devem nos acompanhar aí, vão nos acompanhar por muito tempo. Tá? Um abração para vocês, continue se cuidando e boa semana para vocês.